Como a professora Luciana falou, meu nome é Sabrina Areco. Eu agradeço muito ao convite para participar dessa atividade. Se eu tiver com algum problema na conexão, se eu falar muito rápido, por favor, peço que vocês me avisem, tá? Então, agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês, conversando hoje sobre o meu livro, né? Uma parte do meu livro, como a professora Luciana já apresentou, essa aqui é a capa dele, ele está à venda ainda, foi lançado em 2018, chama Passado Presente, a Revolução Francesa no Pensamento de Gramsci. E ele é resultado da minha tese de doutorado que eu defendi na Unicamp, no Departamento de Ciência Política. Então, no doutorado eu me dediquei, meu tema foi a leitura que Gramsci fez a respeito do passado, da história revolucionária da França, com uma ênfase aí nas fontes que Gramsci mobilizou para escrever sobre a história. Então, assim, na apresentação eu vou demonstrar um pouquinho mais como que as fontes aparecem na minha leitura de Gramsci, como que aparecem para Gramsci, tá? Então, acho que é super importante a gente estar aqui. Queria dizer também, assim, que eu saúdo a iniciativa de organizar esse debate, esse ciclo de leituras, porque os temas que são trazidos aqui, e a abordagem de Gramsci em particular, né, ela tem bastante contribuição a trazer, porque são leituras teoricamente bem fundamentadas, sólidas, né, que ajudam a gente a pensar sobre os dilemas do nosso presente, né, de uma maneira bastante bem fundamentada. Então, assim, eu acho que é super importante a organização desse espaço, a gente consiga realizar mais atividades como essa, por isso que eu me sinto muito feliz de estar participando, porque a gente está diante de um dilema, né, que se apresenta para muitos como um dilema na esfera da democracia, né, mas que, na verdade, parece ser um dilema bem mais profundo, né, que tem a ver com uma própria crise civilizacional, né? Então a gente tem que ter ferramentas para pensar sobre isso, né? E ferramentas que foram construídas na história do pensamento, na história do pensamento político, na história do pensamento marxista, né? Então vamos nos apropriar dessas ferramentas para conseguir entender o nosso presente, né? Então só queria dizer isso. Eu mandei para vocês, a professora Luciana encaminhou um roteiro da palestra de hoje, que eu elenco alguns tópicos. Então, acho que em alguns momentos eu vou fazer referência a esse roteiro, certo? E aí talvez apareçam algumas referências também a trechos do livro. Eu encaminhei o livro para vocês em PDF e solicitei a leitura da introdução e do capítulo 4. Porque no meu livro é no capítulo 4 que aparece de forma mais aprofundada a leitura de Gramsci sobre a Revolução Francesa nos cadernos. Porque o meu livro tratou dos primeiros escritos de Gramsci, né, dos escritos pré-carcerários, até as últimas páginas dos cadernos do cárcere. Então, eu trabalhei tanto com os textos jornalísticos que ele escreveu enquanto militante, publicista, vinculado ao Partido Comunista, primeiro ao Partido Socialista, depois ao Partido Comunista Italiano, e me dediquei também aos cadernos. E aí, no livro, eu faço um desenvolvimento cronológico do tema da Revolução Francesa e dos jacobinos, certo? Então, no capítulo 4, que aparece a minha produção a respeito de Gramsci e a Revolução Francesa nos cadernos. Tem alguma definição mais geral na introdução, mas é no capítulo 4 que eu problematizo mais, tá? Então eu pensei assim, quero que seja uma atividade bastante aberta, né? Que vocês, conforme tenham questões, eu acho que seria interessante essas questões aparecerem conforme eu estou falando. Não precisa esperar para colocarem as questões. Eu lembro que eu tinha um professor que falava que é pedagogicamente correto, né, responder as questões conforme elas vão surgindo. Então, acho que como a gente está numa conversa, né, com o objetivo de ir construindo junto, eu digo para vocês que em qualquer momento que vocês tiverem alguma questão, não entenderam o que eu falei, a comunicação fica um pouco mais difícil, assim, né, pela internet. Não entenderam o nome de algum autor que foi citado,
ou qualquer questão de qualquer ordem, vocês podem me pedir para eu falar, certo? Aí eu acho que a mediadora vai fazer isso. Vocês podem passar para o. A gente vê como é que faz. Vocês podem ir perguntando aqui no fórum que tem no Google Meet, ou repassar para a mediadora, tá? Mas vocês vejam como fica melhor. Então, posso parar a qualquer momento para a gente explorar as questões de vocês, né? Então, aí eu pensei mais ou menos numa exposição, assim, de 40 a 50 minutos, foi que eu me preparei. Se vocês tiverem questões, a gente vai, não tem problema em se alongar, e no final a gente faz um bate-papo, vai elaborando as questões, certo? Então, qualquer questão, estamos à disposição para debater. E é gostoso voltar a falar do meu livro, né? Embora eu tenha voltado aos temas, é gostoso reler as páginas que eu escrevi em outro momento, né? Bom, vamos lá então. Eu gostaria de começar lá pelo começo da introdução do livro, né? Onde o Gramsci traz onde eu trago uma afirmação, uma referência que Gramsci faz a Croce, né? Benedetto Croce, um filósofo italiano de Nápoles, né? Que foi contemporâneo, inclusive, a Gramsci, né? E que Gramsci cita num artigo que ele escreveu em 1918, portanto, antes da prisão, ele cita Croce numa discussão a respeito da história, né? Aí Gramsci diz o seguinte: o filósofo Croce escreveu que a história sempre e não pode não ser sempre contemporânea. Toda história é história contemporânea. Gramsci cita Croce, essa afirmação de Croce, e em seguida escreve, né? Croce está correto nessa afirmação dele. Então, Gramsci corrobora a ideia de Croce de que toda história é história contemporânea. Essa ideia não vai ser superada nos cadernos, é uma ideia que Gramsci vai continuar afirmando, sustentando em relação à história. Mas ele vai aprofundar essa primeira formulação de Croce, mas é um ponto de partida importante para nós entendermos as relações entre Gramsci e a forma como ele trabalha a história, né? E o que quer dizer? O que ele quer dizer quando ele fala que toda história é a história contemporânea, né? Que quando a gente olha o passado, né, seja o historiador, seja o homem da política, a mulher da política, a gente olha sempre esse passado com os olhos do presente, né? Todo indivíduo que interpela a história faz isso a partir de um ponto de vista que é historicamente localizado, né? Geograficamente também, mas aí é que a gente está falando de tempo, né? E que é temporalmente localizado. Então, quando a gente olha para o passado, a gente procura responder questões que são questões do nosso presente, né? Olha sobre um ponto de vista que é um ponto de vista situado. Então, o Gramsci vai dizer que quando o passado ele é explorado, ele é repensado. Quando a gente olha para o passado, a gente repensa sobre o passado, e nesse processo de repensar o passado, ela se torna contemporânea, ela se contemporaniza. Isso é muito, muito interessante para entender o nosso tema, o nosso assunto de hoje, mas é importante também destacar que quando eu falo isso, quando o Croce está falando isso, não significa que ele está transformando a abordagem da história numa forma de relativismo absoluto, né? Como se o passado não existisse em si, certo? Bom, o passado é um dado, o passado existe. Gramsci vai usar a expressão um dado amorfo. Ele existe quanto passado, certo? Mas a forma como a gente vai organizar esses dados, que são esses dados amorfos, depende do ponto de vista que a gente parte, que é um ponto de vista historicamente localizado, certo? Então, acho que o ponto de partida para a gente entender Gramsci e a abordagem dele da história é essa.
Então, quando ele olha, depois mais para frente a gente vai ter mais possibilidade de desenvolver isso, mas quando ele olha para a Revolução Francesa, né, para o passado do país vizinho, a Itália, ele está fazendo isso com os olhos de um homem do século XX, né? E com um homem que tem um olhar a respeito da história e da vida social, que é baseado na sua militância política, certo? Então, esse é o homem que está olhando ali para o passado, que está falando a partir de um determinado local. Então, isso é importante por quê? Porque quando o Gramsci vai produzir os cadernos, ou quando ele vai começar a escrever lá, os primeiros textos pré-carcerários dele, os artigos na imprensa, certo? Ali já existiam várias menções à França. E também, a partir de 1918, várias menções à Revolução Francesa. Então, quando o Gramsci começa a sua carreira como escritor, né, de periódicos, editor de jornais, e começa a atuar como militante político, a gente está falando ali um pouco do contexto Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, no qual a França, ela era muito... A França é um país imperialista, né, com vastas colônias ali no começo do século XX, um grande império colonial, né, a França no começo do século XX, uma potência colonial e um país que exercia uma hegemonia, especialmente no campo cultural, não só sobre a Itália, não só sobre a Europa, mas sobre o mundo, né? Se a gente pensar nas reformas urbanísticas feitas no Brasil, ali no século XIX, isso tem influência dessa hegemonia cultural francesa. Né? Não é à toa que o Walter Benjamin, né, vai chamar, apoiado no Baudelaire, vai chamar, né, Paris a capital do século XIX. Então, era um país que exercia uma importante influência cultural sobre a Itália de Gramsci, sobre a Europa e sobre o mundo. Não era necessariamente uma potência econômica, nos cadernos, e historicamente a gente vai ver a ascensão de uma outra potência econômica ali naquele contexto de Gramsci, que foi os Estados Unidos, né, que estava se afirmando, né, que vai se afirmar como potência econômica mais tarde, no pós-Segunda Guerra, né, mas já está está emergindo como uma grande força econômica, mas a esfera de cultura no século XIX e ali no começo do século XX, ela era dominada pela França, né? E isso aparece bastante nos cadernos. Gramsci fala, né? A gente sabe que a literatura que se lia na Itália era a literatura francesa, por exemplo, né? Várias obras eram traduzidas do francês para o italiano, mas uma parte grande das classes sociais dominantes, pode-se dizer assim, elas tinham que ler em francês, se lia em francês. Então, só para ilustrar um pouco esse lugar da França. Então, quando o Gramsci começa a pensar sobre a França, é um pouco esse contexto e é um pouco o papel que aquele país ocupava no imaginário, né, e nas relações sociais e políticas. Então, a gente tem esse primeiro cenário, né? Tem um outro marco histórico que vai influenciar a maneira como Gramsci vê a Revolução Francesa, que foi depois da Revolução Russa, em 1917. Por quê? Porque depois de 1917, começa a surgir, tanto no debate intelectual, né, da produção literária, produção histórica, como nos debates políticos mesmo, uma retomada do assunto da Revolução Francesa através da construção de analogias e de comparações entre as duas revoluções, certo? Então, a história, a Revolução Francesa foi retomada com muita frequência na história, na política dos anos de 1920, certo? Então, quando Gramsci estava pensando na Revolução Francesa, era um pouco estimulado também por esse movimento de retomada, de releitura, de reaproximação do tema da Revolução Francesa em ocasião, né, da Revolução Russa. O que uma revolução tinha a ver com a outra, né?
Aí depende de quem estava olhando, de quem estava formulando, certo? Mas a partir de 1921, Lenin já tinha elaborado isso anteriormente, mas a partir de 1921 se torna muito forte um debate no seio da esquerda e dos comunistas europeus acerca da identidade entre jacobinos e bolcheviques. Então, nos anos de 1920, começa a circular muito nos debates políticos, nos jornais, na imprensa comunista, daquele contexto, uma analogia, uma aproximação entre os bolcheviques e os jacobinos. Os jacobinos, eles são o grupo revolucionário radical que dirigiu uma parte importante da Revolução Francesa. A professora Luciana tinha feito uma cronologia ali da história da Europa, da história da França. Eu adicionei alguns fatos ali que dizem mais respeito à história da França e ajuda a gente a entender os jacobinos. Então, tá. Então, a partir disso, a gente começa a pensar. Então, houve muita mobilização e muita produção de muitos textos, e a ideia, a expressão jacobinos, ela começa a se fortalecer, inclusive nos debates políticos. Então, se faz muita referência a essa revolução do século XVIII. Para alguns, a Revolução Russa continuava a Revolução Francesa, né? Levando aquela Revolução Francesa adiante, porque se faltava agora numa igualdade que não era uma igualdade formal, né, política, mas uma igualdade social. Isso era só para ilustrar as possíveis relações que se estabeleciam entre as duas revoluções, certo? Mas eu queria destacar aqui, se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me avisem. Tá. Então, mas eu queria destacar aqui que daquele conjunto de elementos que era possível se observar da Revolução Francesa, Gramsci ele dá destaque para os jacobinos e para o jacobinismo, certo? Então, toda a presença, a leitura que ele vai fazer da Revolução Francesa, nos cadernos, dá ênfase aos jacobinos e ao jacobinismo. Bom, não existe nenhum fatalismo nisso, né? Existem produções historiográficas que pularam a fase jacobina, né? Quando falavam da Revolução Francesa. Por quê? Os jacobinos, eles começam a surgir com força na cena política da França a partir de 1791, né? Então, você tem a Revolução em 1789, com a queda da Bastilha, a Declaração dos Direitos do Cidadão, e a partir de 1791, dentro do âmbito da Assembleia, eles começam a se fortalecer e ganham, eles são uma força mais incisiva, força hegemônica, vamos dizer assim, do processo revolucionário, no chamado período da Convenção, né? Então vejam bem, existiram historiadores que falaram da história da França excluindo o componente jacobino, como é o caso do próprio Croce. Gramsci vai falar isso do Croce. Mas para o Gramsci é central olhar os jacobinos e o jacobinismo, certo? Desse fato, a gente já pode extrair um dado. Deixa eu ver se está dando certo aqui, gente. Como que eu vou saber se está todo mundo escutando? Bom, a gente está te ouvindo, sim. A gente escuta bem, tá bom? A gente está te escutando. Perfeito, tá. Então, o fato de Gramsci dar destaque para o partido jacobino, para os jacobinos, o nome mais importante que entrou para mais conhecido, talvez, jacobinos, foi Robespierre e Marat, né? Mas o jacobinismo ficou quase como sinônimo de robespierrianismo. Mas o que significa isso? Esse dado, essa atenção que Gramsci dá para os jacobinos, certo? E isso aí é muito interessante porque é nesse caminho que ele vai fazer a sua leitura da Revolução Francesa. Os jacobinos representam
a fase construtiva da Revolução Francesa. Construtiva no sentido que ela cria novas instituições, ela cria todo um arcabouço, ajuda a constituir um arcabouço, inclusive jurídico, de um Estado novo que estava surgindo, né? Um Estado pós-absolutista, republicano. Então, assim, ao contrário de outros que leram a Revolução Francesa, destacando na Revolução Francesa a corrosão do antigo regime, Gramsci vai destacar os jacobinos, vendo a Revolução como um processo longo, através do qual se constrói um outro Estado, né? Uma outra cultura, uma outra civilidade, certo? Então, olhar a Revolução Francesa com ênfase nos jacobinos é destacar o momento construtivo, né, da Revolução Francesa no sentido de elaboração de formas novas, não é olhar o caráter de dissolução. E aí Gramsci ele expande, né? Então a Revolução ela tem a sua fase ali fundamental no período jacobino, mas no Gramsci ela vai se desenvolvendo no decurso de vários anos, mais de um século. Depois a gente vai falar disso com mais atenção. Mas vejam bem, né? Então é a ênfase no processo de construção e no processo de construção que faz surgir uma civilidade completamente nova, mas que é um processo que depende de muito tempo, né? Então, acho que isso era um fato que é importante assinalar. Então, quando o Gramsci ele dá atenção para os jacobinos, como eu já falei, ele vai estar centrado numa historiografia que é uma historiografia nova, uma produção historiográfica não nova. Já existia uma historiografia que enfatizava os jacobinos, certo? Mas ali, quando o Gramsci começa a desenvolver mais esse tema, ele vai se aproximar de uma historiografia, né? Historiografia quer dizer estudos sobre a história, estudos científicos sobre a história, pode-se dizer, uma historiografia que se desenvolvia na França, que é uma nova historiografia sobre a Revolução Francesa. Vocês lembram que, quando eu comecei a falar, eu destaquei o fato de que, para entender o que Gramsci estava elaborando a respeito da França, era importante conhecer as suas fontes, né? Com quem que ele estava dialogando, quem que ele estava interpelando, o que ele estava lendo, o que ele estava lendo, a partir do que ele, né, acessou a Revolução Francesa. E a gente vê, quando vai estudar Gramsci lendo a Revolução Francesa, que ele estava muito articulado com essa nova historiografia que estava se colocando no âmbito na França primeiro, porque o movimento é o seguinte: no final do século XIX, mais exatamente em 1885, foi criada a primeira cátedra de ensino de História da Revolução Francesa. Então, assim, se consolida uma disciplina específica na Universidade de Sorbonne, né, que era para estudar a Revolução Francesa. E essa cátedra, ela traz novidades para o estudo do tema. Ela vai se caracterizar por quê? Essa é uma história bem interessante, porque existe uma história dos estudos da Revolução Francesa, né? E o Gramsci ele estava muito ciente disso quando ele escreveu as páginas dele. Ele estava ligado no que estava acontecendo nessa produção mais atual. Então, essa cátedra que foi criada no final do século XIX, ela buscou conciliar um estudo erudito. Não existia formação ainda, né? Você não era doutor em História da Revolução Francesa. Então, foi um doutor em literatura que fez, né? Que foi o primeiro catedrático de História da Revolução Francesa, que foi o Hollor, e ele combinava ali um estudo bastante erudito do tema da Revolução e bastante atento às fontes, né? Então, essa historiografia, ela vai explorar o quê? Vai explorar os discursos parlamentares, né?
E esses discursos parlamentares, a gente teve um pouco de dificuldade de ter acesso a eles, mas hoje, né, facilmente, hoje você entra na internet, na Biblioteca Nacional Francesa, você consegue achar os discursos de Robespierre, não tem complicação. Mas no começo do século XIX, mobilizar esse discurso, fazer leitura deles era uma grande novidade, né? Então, a gente consegue entender melhor o comportamento, os projetos dos grupos políticos envolvidos, porque você tinha acesso a esses discursos parlamentares. Então, a pesquisa desses documentos conciliados com uma erudição na análise do tema, certo? Então, essa foi uma primeira renovação que acontece ali no final do século XIX. E aí você tem a segunda geração dessa cátedra de História da Revolução Francesa, que foi ocupado pelo historiador Albert Mathiez. Esse daí eu citei no livro, quem leu vai ver a referência a ele, né? E o Albert Mathiez foi a principal referência historiográfica de Gramsci na leitura da Revolução Francesa. Então, e o que o Mathiez fez de diferente, né? Ele fez uma análise de uma história institucional que focava o parlamento, a atuação dos jacobinos, a atuação dos girondinos, né, nas disputas parlamentares, mas associava essa abordagem com uma leitura dos grupos sociais e das lutas sociais que aconteciam não só em Paris, mas no campo, né, na região rural, associava essas lutas com a mobilização dentro do parlamento. Então, é uma história que articula uma história tradicional, institucional, com uma história que depois, mais tarde, né, a gente começou a chamar de uma história a partir de baixo, né, a partir das bases populares. Então, o Mathiez, ele combina isso, né? E é uma figura super interessante, o Mathiez. Ele era uma figura um militante republicano, radical, que apoiava algumas causas assim da esquerda, apoiou os bolcheviques, depois eu falo mais disso, né? Desde o primeiro momento, uma personalidade interessante, e Gramsci cita o Mathiez. Então, essa abordagem que Gramsci faz, que aparece nos cadernos, que articula uma atuação parlamentar com essa história de baixo, o Gramsci tira do Mathiez. E por que é possível falar isso com precisão, né? Porque o Gramsci cita o Mathiez nos cadernos, certo? E o Gramsci ele tem uma carta que ele pede para receber um livro do Mathiez na prisão, falando que ele já tinha outros, que ele ia completar uma trilogia que o Mathiez tinha publicado. Então ele tinha, e ele cita, né? Ele lê na prisão e ele cita, e ali tem alguns elementos que a gente verifica que dialogam ali, que extraem alguns dados, né? Inclusive que são trazidos no trabalho do Mathiez. Então, assim, uma coisa que é interessante, porque esse historiador, ele não era... Uma vez eu lembro que eu estava procurando um evento para participar. Não, eu procurei assim no Google, Mathiez, alguma coisa, né? Aí caí numa página assim que era um evento sei lá, um encontro sobre os autores esquecidos, que ninguém sabe, ninguém cita. Porque o Mathiez foi muito conhecido no começo, nas primeiras décadas ali do século XX, mas depois ele caiu em total ostracismo, ele realmente não é muito estudado, não é muito citado. Agora, recentemente, que fizeram uma reedição de textos dele, escritos em 1917, 1918, mas ele não teve uma repercussão muito grande, assim, na segunda parte do século XX. E isso tem a ver com a história da Revolução Francesa, né? Porque outras abordagens foram ganhando destaque. A abordagem do Mathiez foi ficando de lado, outros tipos de abordagem ganharam destaque. Mas no começo do século XX, quando Gramsci estava escrevendo, só queria destacar. Onde que eu tô, gente? Que hora que eu comecei? Só para eu controlar o tempo. 12h10, estão falando aqui. Começou às 12h10.
Ah, tá de boa. Via... Oi? Oi? Tá, vou continuar. Então, mas no começo do século XX, ele estava ligado a uma renovação historiográfica importante que Gramsci repercute. É legal também que o Mathiez, ele junto com o Jaurès, que foi um socialista, historiador, político importante, na França eles criaram um arquivo que foi o primeiro arquivo econômico da Revolução Francesa, com dados econômicos, né? E que é muito interessante, porque, afinal de contas, a questão... E essa é uma questão que Gramsci recupera de Mathiez, a gente vai conseguir falar mais adiante, que é a seguinte... ele pega, Gramsci cita Mathiez e fala, olha, Mathiez demonstra que a Revolução Francesa ela não foi derivada de uma crise econômica, de uma crise de abastecimento, de uma crise inflacionária, certo? E isso daí, essa afirmação de Gramsci, ela é baseada, então, citada diretamente por Mathiez. Então, Mathiez ele tinha dados, né, da economia em diferentes regiões da França, nas diferentes províncias, que mostravam que não existia necessariamente uma crise de abastecimento ou uma crise econômica quando a Revolução explodiu. Então, o Gramsci vai falar, olha, as revoluções elas não podem ser explicadas apenas, né, por uma crise econômica. A Revolução Francesa demonstra isso, era um evento mais complexo e a política tem um papel fundamental no desenrolar desses processos. Então, dito isso, já que eu estou tentando explorar aqui um pouco a Revolução Francesa e a leitura de Gramsci sobre a história em geral, quero defender aqui um ponto de vista, ou um pressuposto que é importante na leitura que eu fiz do tema, que é o seguinte, que é a ideia de que Gramsci ele não pretendia construir uma leitura histórica ou uma obra historiográfica, certo? Ele não queria fazer uma revisão da história. Não era o objetivo dele fazer uma revisão da história. Bom, outros gramscianos falam isso também. Mas o objetivo de Gramsci, quando ele analisa o passado, né, seja o ressurgimento, a unificação italiana, que a professora Luciana falou na última aula, seja a Revolução Francesa, né, seja os traços, né, que ele dedica à Alemanha, a ideia dele é de que esses elementos da história ajudam ele a construir a sua teoria política, e a sua teoria política marxista. Então, eu tenho a impressão que toda vez que a gente olha Gramsci, quando ele fala do passado, isso que a gente tem que ter em mente, né? A história é como se fosse um grande campo de experimentos, ou um campo empírico, do qual ele analisa, né? Que ele elabora interpretações históricas, políticas, e que vão ajudando ele a compor a sua teoria política, certo? Então, eu entendo que a teoria de Estado, se tem, né, e eu acho que tem uma teoria de Estado, né, nos cadernos, ela deriva bastante da análise que ele faz da França, né, a ideia de revolução passiva e de revolução, todos esses conceitos, né, ele constrói a partir de uma análise cuidadosa da história, certo? Isso não significa que vários historiadores depois leram algumas interpretações de Gramsci e foram, né, pesquisando e conseguiram fazer renovações, revisões, pode-se dizer, históricas a partir de Gramsci, mas o objetivo dele era a elaboração de uma teoria política e entender também, né, que essa teoria nunca se desconecta das possibilidades de transformação, de emancipação
dos grupos subalternos, né? Então, uma teoria política e que olha para o futuro também, né? Então, Gramsci não pretendia elaborar uma interpretação ou uma obra de tipo historiográfico, certo? Mas sim usava a história, pode-se dizer assim, em sua tarefa de construir uma teoria política, certo? Isso está ligado a uma característica do pensamento gramsciano, que é a atenção que ele dá aos fenômenos concretos, à história concreta, que está, por sua vez, relacionado com a recusa que existe em Gramsci de teoria abstrata, de pensamento abstrato, certo? Por quê? O Gramsci vai pensar, inclusive o próprio pensamento marxista, quando ele pensa, a ideia que ele traz, né, e que é bastante estimulante, é que esse pensamento ele tem que ser conectado com as condições sociais concretas, com a leitura dos eventos concretos. Ela não pode ser uma teoria que se impõe de forma abstrata, né? Então, o Gramsci tem uma recusa bastante grande no que diz respeito a teorias muito, né, teorias gerais e abstratas, e essa atenção que ele dá à história, ao estudo da história, a essas fontes, está ligada a esse esforço que ele faz de fugir das abstrações, né? E aí é um caminho de duas mãos, né? Porque a partir da história se formulam as teorias. Quando essa teoria se volta para a análise da história, ela também tem que, né, se ligar com a história concreta. Isso é uma premissa, né, um pressuposto gramsciano bem importante. Bom, porque para Gramsci a história é política e a política é história. A história é política e a política é história. Vocês têm alguma questão até aqui, gente? Tem, professora. Sebastião Coelho fez aí, deve estar na tela. Sobre a questão da afirmação de Benedetto Croce, Certo. sobre que toda a história é contemporânea. Eu tenho um questionamento quanto a essa afirmação dele. Professora, está me ouvindo? Tô. O Sebastião perguntou quanto à afirmação de Benedetto Croce de que toda história é história contemporânea. Não é um pouco relativista? O historiador não pode abstrair o momento presente e, estudando e considerando todo o passado sem nenhum vínculo com o presente, fazer um retrato do passado mais fiel? Olha, se corre o risco de cair no relativismo, sim. Mas o Gramsci vai falar, quando ele pega essa afirmação do Croce, né, de que toda história é história contemporânea, e ele vai falar, Croce está certo, né, ele fala isso em 2018, só que depois, mais tarde, quando ele vai desenvolver isso nos cadernos, ele vai falar o seguinte, isso é legal, que vai me ajudar a me conectar com essa ideia de que toda história é política e toda política é história, certo? Quando a gente olha o passado, por exemplo, o Gramsci olhando a Revolução Francesa, por que essa leitura do passado é uma leitura política e é uma leitura contemporânea também, sem ser relativista, certo? Porque ele está vivenciando dentro da prisão, analisando um processo de crise, ou de derrota, na verdade, do movimento comunista internacional, né, da esquerda internacional de fato, porque ele foi preso como prisioneiro do fascismo,
né, com fortalecimento das forças nacionalistas. Então, o Gramsci está no cárcere também vendo essa derrota, certo? E aí ele olha para o passado sobre esse ponto de vista. Então, olhar esse passado ajuda ele a entender como se chegou até esse presente, né? Até essa derrota das forças progressistas, das lutas pela emancipação na Europa e na Itália, mas ele também está pensando sobre o futuro, porque em diferentes momentos, quando ele olha para a Revolução Francesa, ele está pensando na possibilidade, e essa é uma ideia que está bastante nos cadernos, que é quando o Gramsci vai atribuir um sentido positivo para os jacobinos, depois eu vou falar melhor disso, que é a seguinte: existiria a possibilidade do jacobinismo ser algum tipo, trazer alguns elementos para se pensar a estratégia política dos grupos subalternos no futuro, daqui para frente, ou então a Revolução Francesa poderia ajudar, isso em diferentes momentos dos cadernos também dá para ver, ajudaria a gente a pensar nos dilemas que a Revolução Russa estava vivenciando naquele contexto, certo? Então, vejam bem, essa é uma questão que é completamente animada pelo seu presente, pelas suas perspectivas de luta política e pelo seu presente. Então, as questões que ele coloca para o presente, que ele coloca para o passado, são questões trazidas pelo presente. Mas ele não nega que o passado existe, o passado é. Só que o passado é amorfo, o passado é desconecto, ele amorfo é a expressão que ele usa, que eu acho que é boa, né? Então, e a gente vai reconstituir esse passado a partir das questões do nosso presente. Então, eu tenho a impressão que Gramsci ele não vai recair, né, de forma nenhuma no absolutismo, no relativismo absoluto, mas, ao mesmo tempo, vai trazer uma questão que até para nós é muito relevante, que é a seguinte, né? Que diz respeito à objetividade do conhecimento, né? A gente sempre... Ai, gente, me chegou uma coisa. Tá tudo certo, né? Tá. E nós somos sujeitos historicamente localizados, né? Que olhamos para o passado, para o futuro. Isso envolve que somos sujeitos políticos também. Nesse sentido que vem a afirmação, né, de Gramsci. Porque ele não procura fazer uma historiografia objetiva, mas parte de dados que são concretos. A história existe. E por isso que é legal esse fundamento, essa base empírica que ele busca nessa nova historiografia que estava sendo produzida na França, certo? Isso é muito interessante, gente, porque esses documentos que estão explorados, esses documentos parlamentares, por exemplo, colocam em terra várias leituras que se fazia da Revolução Francesa. Por exemplo, tem muita gente que fala, a Revolução Francesa não foi uma revolução popular de verdade. Ou então a Revolução Francesa não foi, como é que se coloca? Não foi uma revolução burguesa, né? Os críticos liberais dizem isso. Só que se você pega os discursos parlamentares, você vê que existia todo um projeto de classe muito bem colocado. Então, para os contemporâneos, para as pessoas que estavam participando daquele processo político, era isso, estava muito claro. Esse projeto passou por disputas ali no contexto da Revolução Francesa, mas foi um projeto de classe, burguês e com clareza dos seus objetivos. Eles tinham clareza. E como que a gente demonstra essa clareza? Dá para demonstrar, porque isso está muito, muito claro nos documentos parlamentares, né? Que hoje em dia, se você consultar, a gente consegue consultar esses documentos. Então, a Revolução Francesa tem vários grupos disputando, né? E você verifica esse componente, né, da classe burguesa colocando efetivamente seu projeto de classe. Isso não é isso é um dado. Isso é um dado. A história né, nesse sentido. Então, assim, um pouco... tira a gente também de algumas armadilhas, né? A gente está olhando Gramsci como? Isso, aí. Hã?
a gente está olhando o Gramsci como? A gente está olhando o Gramsci de uma forma completamente interessada, por exemplo, né? As questões que a gente está buscando nele, isso não significa que a gente não está lendo o texto, tentando entender o contexto dele, se apropriando do texto gramsciano, a obra dele né? Tá lá, tem o texto. Mas a forma como a gente vai se apropriar, a forma como a gente vai estudar, isso tem relação de outro lugar onde a gente está falando, das questões que nos concernem, né? Isso, acho que isso é uma questão que é uma questão interessante. Então, assim, só para destacar, essa questão da análise da história concreta, Gramsci propõe em diferentes momentos uma concreta análise dos eventos reais, certo? Da história concreta, para, a partir daí, construir critérios práticos de interpretação histórica e política, certo? Então, nisso ele está buscando, né, como eu já falei, fugir de abstrações teóricas e está defendendo aqui, de alguma forma, defendendo na prática, né, quando analisa a história mesmo, não descolar a teoria do mundo concreto. Da mesma forma, a gente, quando vai utilizar as categorias de Gramsci para analisar o nosso presente, né, a gente tem que fazer isso não imputando as categorias, os conceitos, né, daquilo que a gente está olhando, né? A gente tem que fazer uma análise muito cuidadosa, muito concreta do objeto, daquilo que a gente observa, do fenômeno que está sendo observado. Não sei se eu respondi, Sebastião. Você quer falar mais alguma coisa? Respondeu, professora. Eu queria falar sobre essa questão de história. Assim como termos como cultura, dialética, hegemonia, são termos de significação muito lata, né? Muito larga. E cada autor usa a seu prazer e conforme as concepções da sua teoria política, socioeconômica e tal. Segundo Gramsci, eu gostaria de perguntar, a história para ele seria um local onde ele foi garimpar as soluções para a sua teoria política, tanto para o presente quanto para o futuro, em termos de revolução, culturalismo, mudanças sociais, soluções para a diminuição das desigualdades sociais através da universalização da cultura, da educação e de outras ideias mais. Isso é super interessante, né? Eu vou te falar, porque assim, quando eu penso no que eu estudei mais, assim, mais um pouco, né, que foi a questão da Revolução Francesa, eu tenho a impressão que ele está olhando um pouco, né, também para a Revolução Russa, para as questões do presente dele. Tenho a impressão que sim, né? E aí ele elabora esses critérios mais gerais de análise, uma teoria a respeito do funcionamento do Estado, uma análise histórica de como se conformam as relações de forças, né? Quais são as saídas encontradas pelos grupos ali, né? Eu tenho experiência que ele parte, sim, né, dessas experiências do passado. Mas ao mesmo tempo, a história, e ele vai destacar isso em diferentes momentos, né? A história não é pura repetição, né? Então, se tem alguma possibilidade de ajudar a construir o futuro, ao mesmo tempo, o que há de vir, a gente não consegue antecipar, né? Então, acho que nesse sentido é interessante, porque, inclusive, quando se fala do jacobinismo, por que é interessante, né? Que dá para a gente desenvolver um pouco, assim. O jacobinismo, ele foi visto, quando ele surge no século XVIII, depois no século XIX, como uma aberração, um deslize histórico, vamos dizer assim, né? Uma força que surge, e as analogias para essa força, sempre quando se fala de um processo revolucionário, do processo revolucionário francês, né? Uma revolução irrompeu, foi um terremoto que sacudiu, né, o mundo. O que quer dizer isso?
são analogias que a gente tira dos fenômenos naturais, né, para dizer que alguma coisa alterou aquele ritmo de continuidade que muitas vezes as pessoas atribuem para a história, né? Como se a história fosse só continuidade, como se a história fosse só repetição, né? E aí, quando surge um evento, que é um evento que foge desse esquema de repetição, pode-se dizer assim, a gente não sabe nem muito como se referir a eles, né? Então, se fala de terremoto, uma coisa que explodiu, são essa analogia com os fenômenos da natureza que se busca. Mas, se a gente fizer uma leitura atenta do passado, a gente vai ver que a história não é só repetição, né? A história não é só continuidade. A história é também transformação que às vezes, né, se dá de maneira radical e tudo isso. Isso é muito, muito interessante, porque existe uma leitura muito, no final das contas, positivista a respeito da história, que imagina que ela vai num fluxo, né? Ou ela é contínua, ela se repete, ou ela vai mudando de forma incremental, né? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Mas a história não nos mostra isso. Existem momentos na história que a mudança, que existe uma aceleração do tempo histórico, para usar uma expressão talvez do Ben Said, né? Existem momentos que são momentos particulares. É muito interessante pegar, por exemplo, eu vou fugir um pouquinho, mas vai ser só um parênteses, tá? Pegar Tocqueville, Lembranças de 1848, que é a Primavera dos Povos, em Paris, né? E pegar Marx, né, analisando depois, 1848 e tal. Os dois, o Tocqueville, ele percebe que tem alguma coisa muito forte acontecendo, muito poderosa, né? Assim como outros leitores do seu presente, vamos dizer assim, outros intelectuais, outros militantes políticos. Então, tem momentos na história, e a gente estudando história, a gente aprende isso, que as coisas acontecem, as coisas se aceleram, existe aceleração do tempo histórico, né? Então, é interessante pensar isso, assim. Então, os jacobinos, para os historiadores, lá no século XVIII, século XIX, século XX, também, né, se discutiu os jacobinos, eles são vistos, foi uma derrapagem, foi um acidente, foi algo, né, que explodiu. Gramsci vai falar, os jacobinos são história, se assentam no movimento histórico anterior, mas eles são vistos como anti-história, como se não fizessem parte da história. Né? Mas não tem nada fora da história. Esse é o nosso dilema, né? Tá. Então, eu vou tentar avançar nisso. Então, eu acho que já ficou claro, né, que da Revolução Francesa, o fator determinante é o jacobinismo, certo? O jacobinismo que, por exemplo, ele coloca em confronto a revolução, a formação do Estado na Itália, o ressurgimento, quando ele coloca em contraste com a Revolução Francesa, o que ele vai falar? Olha, a revolução, o ressurgimento, a unificação italiana, ela foi frágil porque faltou o jacobinismo, faltou esse componente político que é o jacobinismo. Então, é central na análise dele da Revolução Francesa, o jacobinismo. Só que essa não foi sempre a visão de Gramsci, né? Eu coloquei ali no roteiro uma cronologia de como Gramsci lê os jacobinos, certo? Para a gente entender um pouco o desenvolvimento do pensamento dele, né? Então, assim, são 3 fases. Vou passar bem por cima, assim, que é importante também para a gente entender que o pensamento vai sendo reformulado de acordo também com questões que são questões do presente de Gramsci. Eu não sei se vocês estão com o roteiro. Então, são 3 fases, né? A primeira fase vai de 1910 a 1917, quando o Gramsci ele recusava os jacobinos e o jacobinismo. Ele recusava.
ele falava que os jacobinismos, eles são a forma, eles são autoritários, eles têm um espírito conspiratório, são liberais que não conseguem se conectar com a massa. Ele vai fazer essa leitura dos jacobinos, e essa leitura vai ser muito forte a partir de 1917. Então, uma recusa do jacobinismo, tá? Uma recusa do jacobino. Essa recusa, ela é muito influenciada pela leitura que existia na Itália sobre esse grupo político, certo? Por quê? O que aconteceu? Os jacobinos, eles se impuseram também como uma força de dominação política, né, com campanhas feitas na própria Itália. Então, era uma força estrangeira que buscava impor, né, o liberalismo pela força. Então, essa ideia dos jacobinos como abstratos, né, como autoritários, ela era muito presente na Itália, na historiografia italiana. E, assim, aí tem uma coisa que é importante a gente pensar, que... Oi? Nada, né? Tá. Que essa expressão jacobino e jacobinismo, ela fazia parte, assim, do debate intelectual italiano, depois vai se fortalecer no debate dos anos 1920, mas era uma palavra que fazia parte do vocabulário político, certo? Era uma palavra que fazia parte do vocabulário político. Então, o Gramsci ele vai ter uma absoluta inicial dos jacobinos. A partir de 1917, então ali, entre 17 e 18, ocorre o que a gente está chamando aqui de segunda fase da leitura dos jacobinos, que a gente chama de um adensamento da análise histórica. Veja bem, não é fortuito, né, que a partir de 1917 ele vai retomar a Revolução Francesa, vai retomar os jacobinos e vai começar a fazer uma leitura que traz outras fontes, outras referências para além do debate italiano, certo? Nesse momento aqui, ele vai citar pela primeira vez o historiador que eu falei para vocês, que é o Albert Mathiez, vai citar o Mathiez, que nessa época escrevia, né, para os periódicos socialistas franceses, que eram traduzidos na Itália. Então, o Gramsci vai citar pela primeira vez Mathiez. Em 1921, ocorre essa virada do Gramsci de um sentido negativo dos jacobinos para um sentido positivo. Isso está ligado a um artigo, o Gramsci ele vai traduzir um artigo que o Mathiez escreveu que chama Bolcheviques e Jacobinos, ou Bolcheviques e Jacobinismo. Não, é Bolcheviques e Jacobinos. Bolcheviques e Jacobinos, do Albert Mathiez. Que vai falar o quê? Que os bolcheviques são a continuação dos jacobinos, continuam as lutas. Nessa época, o Mathiez ele era próximo da Terceira Internacional, né, que já tinha se formado, tinha aderido à criação do Partido Comunista Francês, mas logo depois o Mathiez tira o partido, mas ele era uma pessoa de influência e que participava dos debates, né, no âmbito do comunismo, e que escreveu esse artigo, que foi um artigo influente, o Gramsci traduziu e publicou na Itália em 1921. A partir de então, Gramsci começa a ter uma leitura positiva dos jacobinos e do jacobinismo. Eu acho que eu vou falar mais um pouquinho aqui, e aí a gente faz uma pausa de novo para ver se tem questões, tá? Só vou encerrar essa discussão. Então, são essas três fases, né, da presença dos jacobinos e do jacobinismo em Gramsci. Essa última é uma fase que ele pensa de forma positiva, os jacobinos, certo?
antes dele chegar a essa formulação, ele faz uma coisa que é que é super interessante nos cadernos, que é uma escavação histórica dos usos que foram feitos do termo jacobinos e jacobinismo. Faz uma escavação histórica do uso dessas expressões. Então, ele vai falar, olha, Hegel tinha falado isso. Então, ele vai vendo o quê? Que o sentido dessas expressões muda de acordo com o tempo. E muda também de acordo com o local onde se fala. Mas ele foi ganhando diferentes sentidos. Então, assim, quando se falava de jacobinos ou de jacobinismo, o jeito que circulava na linguagem não tinha mais relação direta com aquele grupo revolucionário lá do século XVIII, certo? Então, ele vai falar o seguinte, que existem dois sentidos de jacobinos e de jacobinismo que circulam. Um é o jacobinismo ao avesso, um jacobino no sentido limitado, que é o que vê eles como autoritários, né? Que é um sentido mais difundido no começo do século, na Itália. Outro é o que ele chama de jacobinismo de conteúdo. Então, jacobinismo ao avesso e jacobinismo de conteúdo. Esse jacobinismo de conteúdo que é o que Gramsci vai valorizar, certo? Eu vou indicar aqui dois aspectos que são centrais nesse jacobinismo de conteúdo. O que caracteriza ele? Ele é realista e ele construir na França uma unidade entre campo e cidade. Só para a gente ficar com dois traços mais centrais. Ele cria essa unidade, cria um Estado francês, um Estado moderno na França, certo? Criando uma unidade, esse povo, que tem um caráter nacional popular. Que é o que distingue a experiência francesa da experiência italiana, que a professora Luciana falou para vocês na última reunião. Então, ele cria essa unidade, campo e cidade, e ele é realista. Em alguns trechos dos cadernos, Gramsci vai aproximar os jacobinos de Maquiavel, né? Seriam os jacobinos alguma expressão de Maquiavel, do realismo de Maquiavel? E aí, gente, estou falando agora não dá para falar tudo de novo, né? Mas vocês têm alguma questão? Gostaria que eu retornasse em algum ponto que não ficou claro? O Isaías Alves colocou uma questão. Eu não sei se ele quer falar ou eu leio. Ele pergunta qual a relação que podemos fazer entre a Revolução Francesa e o ressurgimento italiano. Uhum. E a Luciana diz que ela agradece pela excelente fala e que ela gostaria, no final, que você falasse um pouco da ausência do jacobinismo na Itália e seus efeitos políticos. Certo. As duas questões estão conectadas, né? A revolução, a unificação italiana foi uma revolução passiva, sem jacobinismo, certo? E o que significa? Qual que é o que acontece com essa revolução sem jacobinismo? Ela não tem um componente que é um componente ativo das massas. Por quê, gente? Só para explicar um pouquinho melhor os jacobinos.
eles são, historicamente, e o Gramsci estava ciente disso, como eu falei, ele era super atualizado em termos de referências. Os jacobinos, eles são formados. Depois teve muito estudo historiográfico mostrando isso, né? A composição de classe dos parlamentares no século XVIII, por exemplo, tem esse tipo de estudo. Então, assim, quem eram esses jacobinos? Eram homens, principalmente da área do direito, né? Juristas, de uma pequena elite ilustrada de Paris, basicamente. Não era, né? Não era da província e tal. Só que aí eles se organizam de uma forma muito eficaz, porque eles criam os clubes jacobinos em diferentes partes da França, quer dizer, conseguem se espalhar para além de Paris. Então, nesse movimento desses grupos dos jacobinos fora de Paris, em constante contato com as massas populares, certo? Rurais e urbanas. Então, eles levam as pautas, vamos dizer assim, populares para o debate parlamentar, conformam isso na maneira jurídica, né? Porque você tem um contexto de leis que são criadas ali. Então, assim, eles são uma elite, que o termo é elite mesmo, que consegue dirigir a Revolução Francesa, solidificando avançando na Revolução Francesa, trazendo essas demandas, que são demandas dessas camadas populares. Então, veja bem, a Revolução é burguesa, mas ela tem um componente democrático, ela avança em relação à formação dos Estados nacionais em outros países, certo? Então, quando o Gramsci vai analisar o ressurgimento italiano e a Revolução Francesa, ele vai falar assim, olha, a primeira coisa, a unificação italiana, ela foi uma revolução pelo alto, né? Pelos grupos intelectuais, pelas forças que dominavam no passado, e não tinha uma força política ousada, vamos dizer assim, como os jacobinos, que faziam com que aquele componente popular fosse colocado. Isso aí, gente, é muito importante em termos de definição do Estado em Gramsci. Por quê? Porque a Revolução Francesa significa que a Revolução ela é burguesa, Gramsci nunca se enganou, né? E os jacobinos eram burgueses, só que para a Revolução se consolidar, era preciso, e o Estado se conformar, vocês lembram do que caracteriza o Estado, né, para Gramsci? Força e consenso. Então, para o Estado se estabilizar, era preciso obter o consenso, e consenso ativo, né, dessas massas populares que estavam reivindicando no contexto da Revolução Francesa. E os jacobinos que exercem esse papel. E não tinha um partido jacobino na Itália, tinha um partido liberal que não tinha uma burguesia forte, certo? E não tinha um partido como foi o Partido Jacobino. Então, por isso que o fator distintivo que faz uma revolução, faz o processo de mudança avançar no sentido democrático, e o outro ficar limitado é a falta dos jacobinos, do jacobinismo, certo? Então é uma revolução burguesa, mas que conforma um Estado que se mantém, né, permanente, uma dominação permanente, uma hegemonia total que é estável, né, apesar dos conflitos que vão marcar a história da França, mas que não se coloca em questão a dominação de classe burguesa, porque vai se obtendo, né, esse equilíbrio aí entre a força e o consenso, certo? É preciso né, trazer essas pautas que são as pautas, as demandas populares para que a revolução aconteça. E aí, o que Gramsci vai falar? Os jacobinos, eles conseguem ver o que a burguesia não conseguia ver. A burguesia enquanto classe, né? Eles, como partido, conseguem ver o que a burguesia não via. Porque eles conseguem pensar o futuro da revolução e a manutenção da revolução. Porque no contexto de criação desse novo Estado, se cria lá um parlamento, né, que está pressionado pelas forças populares e tudo isso, a burguesia não quer ceder, e aí os representantes de terra
e a monarquia, que tinha representação também no parlamento, eles não queriam ceder. Teve a Revolução em 89, teve a queda de Bastilha, se cria lá uma força constituinte que tem representação das forças de antes. Eles não querem ceder. Né? Imagina um debate ali parlamentar, está se construindo uma Constituição, quer se estabelecer uma república, e tem monarquista defesa de monarquistas dentro desse debate constituinte. Eles não querem ceder, certo? Uma coisa é fazer a Declaração dos Direitos dos Homens, outra coisa é definir outra forma de propriedade no campo, por exemplo, né? Outra forma é suprimir de verdade o direito senhorial, por exemplo. Então, tudo isso vai ter que criar leis, vai ter que ter todo um debate ali e tal. E essas forças, elas não querem ceder, porque eles falavam, não, propriedade é sagrada e tudo isso. Eu vou explicar depois melhor um pouco a coisa do campo. Mas os jacobinos falam, não, a gente tem que ceder aqui para tornar a república estável e a dominação de classe estável. É esse arranjo aí que caracteriza a Revolução Francesa. Então, e nesse sentido que é distintivo da unificação italiana. E veja bem, isso é interessante, porque a Revolução Francesa, para Gramsci, é a forma clássica de construção da hegemonia burguesa. Clássica, certo? Mas é a forma clássica e, ao mesmo tempo, excepcional. Única. Não se reproduziu depois nos outros países. E por que não se reproduziu? Porque os outros países, eles começam, na verdade, como é o caso da Itália, a se organizarem como reação à Revolução Francesa e reação ao jacobinismo. Então, o risco dos excessos democráticos, vamos dizer assim, estava colocada para toda a região da Europa. Então, se trata de evitar o jacobinismo. Ele cria, com essa força política, esse movimento histórico, cria uma reação, que é uma reação nos demais países, né, nos demais estados, no processo histórico subsequente. Então, o que vem depois é como se fosse uma negação, uma defesa, uma antecipação para se proteger dos riscos do excesso dos jacobinos, né? O excesso democrático, vamos dizer assim. Mais alguma questão? Não sei se eu respondi. Você acha que eu respondi? Estou satisfeito, professora. Me respondeu sim, viu? Obrigado. Será que tem mais questão? Posso fazer uma pergunta, professor? Já estou sendo impertinente. Claro, imagina. Posso? Pode, Eu claro. posso fazer uma pergunta? Eu estava fazendo as contas aqui. São 231 anos desde que rompeu a Revolução Francesa com a queda da Bastilha, o povo com necessidade e também as ideias iluministas sendo colocadas em prática, os revolucionários Jean-Paul Marat, Danton, Robespierre, todo mundo tocando fogo aí na fúria da multidão. No entanto, era uma revolução burguesa. E os burgueses, né, em determinado momento, estavam tentando controlar essa fúria, porque a revolução estava saindo do controle deles e poderia virar-se a qualquer momento contra eles, né? Então, a classe burguesa ela foi muito inteligente, foi prática, aliás, foi romana, né? Sobre preservar o seu império. Então, de lá para cá, 230 anos, e a burguesia continua no poder, né? O que fez levar a classe burguesa a permanecer tanto no poder
e colocar os seus pressupostos, seus paradigmas, né? Até hoje, estar ainda, né? Fazendo com que eles permaneçam no poder. O que eles bem fizeram foi isso. Porque toda revolução começa, mas não sabe como termina. Eles não começaram, controlaram e ainda até hoje estão no poder. O que a gente pode fazer para jacobinar isso aí? Perfeito, isso mesmo. E aí os jacobinos têm uma fundamental importância nisso, né? É muito interessante, assim, porque agora eu estava estudando um pouco essa questão da legislação, né, no período revolucionário. Você tem ali muita lei que é proposta, muita arranjo institucional que é proposta, tem um conjunto de experiências, na verdade, assim, do nível institucional, que são colocados ali durante a Revolução Francesa. Então, é como se fosse também, eu acho que nesse sentido que o Sebastião falou, né, como se fosse assim, um campo de experiência também para a classe, né? Por quê? Porque eles vão formulando vários projetos, vamos dizer assim, que vão sendo executados, depois se retrai. Por exemplo, vou trazer duas questões aqui que são importantes nesse debate. Uma é a questão da posse da terra, outra é a questão do sufrágio, do voto, certo? Então então a gente tinha uma monarquia, a gente tinha uma configuração ali feudal, né, do campo, da propriedade do campo, e aí você tem lá a Declaração dos Direitos, e você tem a necessidade de lidar com aquela massa camponesa que não tem a propriedade de terra, né? Então, como eu tinha falado, uma coisa é uma declaração de direitos, outra coisa hoje tem toda uma literatura que discute a questão da titularidade da terra, né? Como é que aquele camponês... E aí, o que o camponês começou a reivindicar lá naquele contexto? Então, se acabou a dominação do antigo regime, a resposta para esse camponês é uma reforma ampla agrária, certo? Fazer uma reforma agrária e fazer uma divisão ali da propriedade para aqueles camponeses, certo? Só que no âmbito do parlamento, uma parte falou assim, não, mas nesse sentido, então a gente vai questionar os títulos, a titularidade que já existia anteriormente. Então, quer dizer, se a Revolução ela veio para instituir o direito de posse, da propriedade, né, numa perspectiva liberal, o que essa reforma agrária estava propondo entrava em conflito, certo? Com esses interesses que também estavam representados ali. E aí, o que os jacobinos falam? Olha, é o seguinte, a gente vai ter que flexibilizar um pouco essa concepção liberal, dogmática a respeito da posse da terra, porque existe uma questão no campo, os camponeses eles estão reagindo muito fortemente, então você tem um conjunto de eventos que acontecem no campo, como a Grande Pan, que são movimentos assim que entraram meio que para a literatura como meio que manifestações espontâneas, né? Mas que na verdade era uma reivindicação pela posse da terra, certo? Então pensem assim os conflitos que estavam colocados para a classe burguesa, né? E os riscos que aquela revolução colocava, né? Os riscos de se naufragar a revolução, porque reação dos camponeses, guerra externa, conflito, né, desses grupos políticos. Então, uma forma que os jacobinos encontraram foi, não, então a gente vai relativizar essa questão da posse da terra e vamos fazer a reforma agrária. Então, se apoiou uma expansão da reforma agrária como forma de encontrar uma base popular também para a revolução, certo? E outra questão então veja bem, eles foram experimentando, partindo de uma concepção anterior, né, liberal, que olha, é a posse da terra, esse é o princípio absoluto. Aí os jacobinos vão e falam, não, peraí, a gente vai ter que ver se esse princípio vai ser tão absoluto assim, porque senão a questão do campo não vai ser resolvida. Então, por isso, no século XVIII, eles fazem uma grande reforma agrária.
né? Então, vejam bem, teve uma inovação, uma discussão na forma de se conceber a propriedade e o liberalismo naquele contexto muito grande. E a outra questão, a questão do sufrágio, né? Os jacobinos vão instituir a Primeira República e instituem o sufrágio universal, que é uma imensa novidade, porque historicamente, quando existia voto, o voto se colocava de forma censitária, né? E eles instituem o voto universal, né? E só que eles instituem essa Constituição republicana de sufrágio universal, só que ela não chega a haver eleições, logo depois você tem a reação, né? A República dos Jacobinos, tem o Termidor, você tem a restauração monárquica, você tem vários momentos assim que essa questão inicial do sufrágio ela é abandonada, né? Ela é dispensada, mas depois ela retoma. Então, mas vejam bem, como que se experimenta, vamos dizer assim, uma fórmula, né? Que é uma Constituição republicana de sufrágio universal, que depois se tornou também nos Estados Unidos, né? Mas nos Estados Unidos no começo era censitário, que depois se tornou uma instituição fundamental das democracias liberais contemporâneas, né? E é uma invenção, assim, vamos se dizer, daquele contexto. O Roosevelt Vallon fala, né, que o sufrágio universal foi inventado, pode-se dizer, naquele contexto ali. Não estava na teoria política, não estava na filosofia política anterior. É uma invenção prática, né? Então veja bem, então tem uma série de... Aí Gramsci vai falar assim, a Revolução Francesa ela vai consolidando a hegemonia da classe burguesa através desse longo arco de eventos, né, de avanços, de recuos, até encontrar uma fórmula adequada, que é a democracia parlamentar, certo? Que garante a hegemonia de classe da burguesia, garantindo ali um equilíbrio, que é um pouco sempre instável, né, entre força e consenso, mas estabiliza uma hegemonia de classe, né? E aí, então, você tem, aí pro Sebastião, né, para a gente pensando a partir da França, né, você tem a consolidação desses arranjos políticos, né, da esfera política, institucional, e aí você tem a conformação um processo de urbanização, de industrialização que vai acontecer na França, né? A consolidação de Paris como centro, né? Já era o centro, mas um processo no qual a cidade caracteriza, né, a modernidade, as cidades, né? Então você tem uma mudança no âmbito da sociedade política e uma mudança no âmbito da sociedade civil, né? Nas organizações econômicas, nos associativismos possíveis. A forma partidária, os jacobinos, eles são considerados o primeiro partido moderno, né? Então, esse conjunto de arranjos articulados, tanto na esfera da sociedade política, como na esfera da sociedade civil, que demora um século aí, é que vão garantir essa estabilidade da dominação de classe, né, Sebastião? E aí, essa fórmula, ela é exportada, né? Ela é imposta, aí a gente tem que pensar inclusive no processo das coloniais, de tudo isso, né? Não sei se eu respondi. Obrigado, respondeu, professora. Obrigado. Professora, eu acho que agora você pode ir concluindo sua fala e se sobrar uns minutinhos no final, a gente retoma o debate. Tá. Você acha que eu falo quantos minutos agora? Acho que dá para uns 15 minutos. Você vai falando, se alguém tiver dúvida, podem colocar no chat e a gente retoma o debate. Perfeito. Bom, então tá. Acho que a gente vai agora talvez só tentar consolidar, afirmar alguns pontos que nós trouxemos anteriormente, mas para conseguir, né, ter mais clareza do que como Gramsci leu a Revolução Francesa. Eu coloquei lá no roteiro de vocês, né, Revolução Francesa nos cadernos, uma primeira definição geral.
Então, assim, acho que agora talvez eu repita algumas coisas, tá? Mas vou ler um pouquinho e aí depois eu vou discutindo. A Revolução Francesa figurava no pensamento de Gramsci como a fórmula clássica da ascensão da burguesia, embora tenha sido um modo excepcional de consolidação dos estados modernos, né? Então, isso que a gente falou já anteriormente, é a forma clássica, mas é uma fórmula que não se repete, ela é excepcional. E aí, nos cadernos, Gramsci vai estabelecendo os contrapontos, principalmente, né? E a diferença, que é a questão que vocês trouxeram, entre a criação do Estado na Itália e na França, certo? Então, o que aconteceu na Itália não é a forma clássica, mas é a forma que se reproduz, que acontece com mais frequência na história, certo? Uma mudança a partir do alto, tá? Revolução Francesa é a fórmula clássica, mas excepcional. Outro elemento que eu queria destacar, que eu citei o Mathiez, é que Gramsci tratou do fenômeno explicitando, então, a sua excepcionalidade e complexidade, que o processo revolucionário ele é impossível de ser explicado por um único elemento, como a crise econômica, e a definição a priori dos momentos e fases que a compõem. Então, em Gramsci, a gente sabe que Gramsci é um crítico, né, desde os primeiros escritos do economicismo, quer dizer, de uma leitura da história baseada exclusivamente, né, no desenvolvimento das relações de produção. Gramsci é um crítico, né, dessa ênfase na economia, mas então ele vai mostrar, quando ele lê a Revolução Francesa, que ela tem que ser entendida através da articulação de muitos fatores, certo? Então, assim, ele até está fugindo aí de uma explicação do tipo causal, né? De um efeito ligado com uma causa. Ele vai falar, então, você tem um elemento econômico, que era, assim, um elemento que estava presente, mas você tem um elemento político, cultural. Então, é um conjunto de fenômenos que explicam a Revolução Francesa, né? Então, são relações de forças que estão colocadas ali também. A questão, inclusive, da personalidade, o Robespierre, não da personalidade em termos psicológicos, mas assim, de que os personagens da história, né, existem indivíduos assim que representam forças e que são importantes para entender os processos históricos e políticos, né? Então, assim, a gente não cai no subjetivismo ou numa leitura da história como totalmente solta, mas existe esse conjunto de elementos que devem ser articulados para a gente entender esses processos que são processos complexos. A gente tem pouca tendência, quando analisa os fenômenos, a gente como pesquisador, né, a entender o fenômeno buscando a causa, né? Mas a gente sabe, com a crítica ao positivismo, isso é impossível. E o Gramsci, né, reforça como é infecunda essa trajetória. Então, é um conjunto de variáveis, tem elementos circunstanciais, inclusive, que aparecem ali, e é todo esse conjunto aí que ajuda a gente a entender a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi uma longa revolução. Mais tarde, teve a chamada Escola de Análise, né, que falou da história de longa duração. Gramsci escreveu, mais ou menos na mesma época que a Escola de Análise, mas ele não teve contato, né? Ele é um pouquinho antes, se não me engano. Mas a ideia é que o fenômeno ele precisa desenvolver todas as suas potencialidades, vamos dizer assim. Então, foi uma longa revolução. Então, você tem o evento de 1789, 1794, 99, 1830, 1871. Tem um trecho que ele fala assim, olha, todas as potencialidades parecem ter sido esgotadas na Primeira Guerra Mundial. Então, é um fenômeno longo, certo? O que significa isso? Significa que no decorrer desse período há uma transformação completa, certo?
superação do estado de fluidez inicial da sociedade francesa, no início, né, com escasso desenvolvimento das organizações sociais, restrita presença estatal, e isso vai sendo deixado para trás no curso desses acontecimentos, no curso da história da França, né? Então, vai se complexificando, inclusive, a sociedade civil, né? Os elementos da sociedade política, como eu já falei para vocês. Então, é um evento de longa duração. Esse elemento que eu queria ter destacado com vocês, que eu acho que apareceu, é como que nesse evento de longa duração, são criadas instituições políticas, que são instituições políticas que a gente, como país, né, colonizado, a gente recebeu, né? Então, às vezes, assim, parece que a Revolução Francesa é um tema muito estrangeiro para nós, mas não é. Porque as instituições que foram criadas lá, as instituições políticas, que são as instituições das democracias liberais, são as instituições políticas do nosso Estado, né? Então essas instituições são criadas lá e são difundidas, né, a partir de processos de dominação, expansão colonial e tudo isso, né? O sistema de partidos, o sistema de representação, e o Estado também vai... Essa questão, vejam bem, a questão da reforma agrária, que nós fizemos menção, né? Você cria, então, na França, um conjunto de indivíduos, né, que são esses camponeses, que têm uma relação direta, então, com a propriedade, com a sua propriedade de terra, instituindo uma relação de tipo liberal, né, de posse, por toda a França, né? Então, isso é interessante. Se, por um lado, lá no contexto no qual se discutia a posse de terra, isso retrocedia ali em relação ao liberalismo, colocava em questão a titularidade anterior e tal, mas, por outro lado, difundiu relações liberais, né, por todo o campo, por toda a província, por toda a França, né? Então, e aí o país, que era muito caracterizado pela forte presença de Paris, começou a ter representação estatal por toda a região. Então, o Estado também se faz presente, né? De maneira mais espalhada, vamos dizer assim, pelo país. Então, isso vai acontecendo no decorrer daquele século, né? A expansão do sistema, criação do sistema escolar, ensino laico, mesmo política de regulação econômica, né? Que já existia, obviamente, né? Mas que se coloca de maneira mais permanente, pode-se dizer assim. Então, vai mudando a sociedade francesa, né? Essa ideia, né? O Estado o partido se faz Estado, né? Então, a gente vai falar que ao longo de todo esse processo existe um adensamento da sociedade civil e, por outro lado, conexões e interferências desse processo em um cenário internacional. Então, muda para dentro, né, o país, mas muda o cenário das relações no mundo. Você tem um grande marco mesmo, né, da história, e não é só da história ocidental, né, porque ela tem consequências, seja no Oriente, seja na América, né. Bom, a autocracia russa, ela passou ao largo, né, das mudanças da Revolução Francesa, mas tinha medo da Revolução Francesa, né? Os livros de história da Revolução Francesa no período da Rússia pré-revolucionária eram considerados altamente, né? Como é que eu vou dizer? Perigosos, né? Então, mesmo que não tenha se conformado a instituição, ela cria uma reação nos estados e no sistema de países. Bom, os jacobinos, eles são o partido da revolução, para Gramsci, né, como a gente já falou, e central na leitura que ele faz do passado francês. Foram eficientes em termos de política, foram capazes de construir essa unidade de campo e cidade,
E fizeram isso dirigindo o processo revolucionário, né? Lembre-se que para Gramsci, né, tem uma diferença ali entre direção e dominação, né? Então, os jacobinos, eles não dominam os outros estratos, né? Eles dirigem. Bom, você tem uma aliança ali de diferentes segmentos sociais que depois vai ser colocada em questão, né? Vai ser rompido e tudo isso. Mas Gramsci falou que eles são um partido que dirige. Por que eles foram eficazes em termos de política, né? Aí vem a aproximação dos jacobinos e do realismo de Maquiavel. Aí já vou terminar com isso, né? Com essa aproximação entre jacobinos e o realismo de Maquiavel, né? Os jacobinos não eram abstratos para Gramsci, nem o iluminismo era abstrato para Gramsci, né? Na verdade, eles eram realistas e se manifestaram na forma apropriada à tradição cultural francesa, que se caracteriza pelas fórmulas jurídicas. Então, eles se conectam às características francesas, né? Então, eles não são abstratos, não são estranhos, eles entendem essas reivindicações e se ligam a essas reivindicações. Mobilizaram as massas camponesas, que essas massas aceitaram a direção do Partido Jacobino, tanto os segmentos urbanos, né, como esses rurais, como eu já falei para vocês. E essa direção dos jacobinos colocada colocada primeiro a partir de Paris, depois a partir do resto das outras partes da França, né, foi se aprimorando. O massacre da Comuna de Paris é fundamental nisso. E institui aí o que aparece na discussão como um Estado integral. Então, se conforma um Estado novo, né? O jacobinismo, como partido, se faz Estado, né? E se espraia, tanto, né? Se adensa, se complexifica no âmbito das instituições políticas diretamente, no âmbito da sociedade civil, organiza, inclusive, o território, né, da França, ganha o senso comum, constrói uma mentalidade nova, adequada a essa sociabilidade burguesa, constrói uma mentalidade, né, também, que se expressa na literatura, em diferentes formas de registro, certo? Bom, por isso que dá para se falar também que a Revolução Francesa foi uma revolução das mentalidades, né? Bom, gente, eu acho que eu vou ficar por aqui e aí estou totalmente aberta para a gente discutir, para as controvérsias, né, que possam surgir também. Tá bom? Tá bom. Caso alguém queira falar, pode abrir o microfone ou deixar no chat, que eu leio. E a Luciana colocou uma questão perguntando qual seria a relação entre revolução ativa, jacobinismo e o tipo intelectual francês e italiano. Já posso responder? Já. Tá, revolução ativa, intelectuais. Repete aí. Revolução ativa, jacobino e o tipo intelectual francês e italiano. Uhum. E o Gigliola Mendes diz que gostaria de entender melhor essa perspectiva realista do iluminismo. Hã? Tá, vamos lá. Então, essa revolução, eu não sei, Lúcio, o termo revolução ativa aparece? Ou aparece só revolução? Eu não tenho certeza. Mas vou partir de um ponto consensual. Mas, o que é consensual na literatura? Não me ouvem, né? Hã? Vocês não me ouvem. Agora estou ouvindo. Tô ouvindo. 10 minutos.
Não, a pergunta, Sabrina, é mais em relação ao impacto da revolução passiva no tipo intelectual. Ou seja, como é que o tipo de revolução ela tem um impacto no tipo de na ação intelectual. Tá. Vou pensar, vou tentar desenvolver aqui, junto com vocês, né? E não ouvi, Lu. Vou pensar junto aqui, né? Bom, tem uma passagem, né, do Gramsci, se eu não me engano, ele está citando Hegel, não sei agora, mas que ele fala, olha, antes do exército de Napoleão, né, você teve um batalhão de livros, de filósofos e tudo isso, né, no sentido de que a Revolução Francesa, ela tem um trabalho de criação, de produção, de criação que antecede o processo revolucionário, né? Então, porque as ideias, o iluminismo, o racionalismo, a própria literatura romântica, tudo isso, ela antecede o processo revolucionário. Então, você tem um desenvolvimento, pode-se dizer assim, desses grupos intelectuais, e talvez pode-se pensar uma autonomia maior desses grupos intelectuais, nessas revoluções que são, no caso da Revolução Francesa, pode-se dizer assim. Eu poderia dizer nesses termos, né? Talvez eles tenham uma autonomia maior em relação ao Estado, poderia dizer assim. Só que, ao mesmo tempo, quando o Gramsci fala que esses intelectuais, eles chegam antes que o exército de Napoleão, isso quer dizer também que eles ajudam a divulgar, a difundir a mentalidade que foi a mentalidade que substanciou, pode-se dizer assim, a Revolução Francesa, né? Enquanto que na Itália, os intelectuais, eles são intelectuais e aí o Gramsci vai falar disso várias vezes, né? Pelo menos assim, em diferentes momentos dos cadernos, né? Que eles reproduzem um pouco um conteúdo exterior, né, externo, reproduzem muitos elementos da cultura francesa, né? Então, assim, talvez seja uma falta de autonomia que caracterize esses intelectuais. Essa relação é muito, muito interessante. Dois tipos de intelectuais, sim. Uhum. Talvez esses intelectuais, né? Esses intelectuais, vamos usar um termo assim, né? Tratando a Itália como periferia da Europa, né? Eles irradiam as correntes que vêm de fora, né? Que é um pouco essa leitura que o Gramsci faz. Eles levam as ideias, levam o conjunto de pensamento, antecedem, né, muitas vezes o desenvolvimento das relações econômicas propriamente ditas e irradiam aquilo que vem do centro, né? Acho que seria esse um insight assim interessante do Gramsci a respeito dos intelectuais. Inclusive me lembra muito um crítico literário que eu li recentemente. Depois eu falo o nome dele, que discute um pouco essa questão dos intelectuais na periferia, que se apropria um pouco de Gramsci, né? E mostra como os intelectuais desses ambientes mais afastados do centro, como que eles têm a tendência a reproduzir as ideias que vêm do centro e serem muito mais ortodoxos, vamos dizer assim, em relação às ideias que vêm do centro, do que o próprio centro. Vamos dizer assim. Acho que essa é uma elaboração interessante que esse crítico literário tira a partir de Gramsci.
Então, são dois tipos de intelectuais, acho que dá para pensar nesses termos, dois tipos de intelectuais, dependendo do processo político, né, que é desencadeado em cada um desses estados, ou cada um desses modelos, vamos dizer assim, de processos históricos e políticos, e que cada um exerce um papel, e cada um exerce um papel diferente, isso está bem claro, né, nos cadernos, no processo de formação do Estado, né, porque o Gramsci vai falar que na Itália, na periferia, os intelectuais, eles estão à frente, né, do processo histórico, porque a classe em si não tem força para fazer, né, a classe burguesa em si não é ativa o suficiente para estar na dianteira do processo de transformação. Desenvolveria sim, talvez dê para amadurecer mais. Então, a questão do realismo, Gramsci tem várias passagens assim, que ele tenta aproximar Maquiavel de diferentes assim, personalidades ou diferentes grupos, né? Então, tem várias notas ali que ele fala, Marx e Maquiavel, e em diferentes momentos ele faz essa referência, jacobinos e Maquiavel. Então, isso diz respeito a quê? Então, quando ele aproxima os jacobinos de Maquiavel, ele está afirmando o caráter realista da política executada por esse grupo, certo? Então, e assim, em especial, eu diria, a capacidade que aquele grupo teve de se adequar às circunstâncias, eu poderia dizer, certo? O exemplo mais fácil, assim, é essa questão da terra que eu falei, né? Que eles meio que voltam atrás do princípio intransigente de posse da terra, certo? Para poder trazer ali as demandas das camadas rurais. E por quê? Não porque eles queriam, mas porque a circunstância assim exigia, né? Então, eles conseguem ler de maneira cuidadosa as relações de força, os grupos que estão em disputa, os projetos em disputa, e conseguem se articular com essas demandas. Então, nesse sentido, que Gramsci vai vai reforçar a oposição àqueles que falam que os jacobinos são abstratos. Eles são abstratos, são racionalistas, eles colocam tudo em termos jurídicos. Gramsci vai falar, não, eles fazem isso porque dessa forma eles se ligam com a cultura francesa. A cultura francesa ela tem esse elemento de abstração. Então, se eles fazem nesses termos, é porque tem eficácia, né? Tem respostas políticas, vamos dizer assim, positivas. Então, acho que tem a ver um pouco ali, talvez, com uma análise das estratégias, né, aquela relação ali de adequação de fins e meios em Maquiavel e o realismo de Maquiavel. Então, vai um pouco assim, tá ligado com a interpretação que Gramsci faz de Maquiavel, né, e uma leitura que refuta os jacobinos como completamente abstratos. Olha, se eles precisam falar nesses termos, e aí ele fala assim, olha, hoje depois de séculos, pode parecer que eles são abstratos, né? Mas, na verdade, era daquele jeito que tinha que falar para se comunicar com os grupos. Então, talvez seria pela chave da estratégia política. Não sei se tá bom. Se vocês não concordarem ou quiserem discutir... Tiveram mais duas questões, mas não sei se eu posso fazer, Luciana, ou passo um pouco do horário? Ela disse no chat que podia. Eu vou fazer essas duas questões e fechar. Isaías Alves pergunta, seria na França a revolução acontece no âmbito cultural, ou seja, intelectual e serve como propaganda à revolução ativa, burguesa, promovida pelo exército napoleônico, enquanto que na Itália os intelectuais atuam de modo a impedir a revolução popular e serve ao que Gramsci vai chamar de revolução restauração. Emília Porfílio pergunta, Gramsci faz alguma consideração sobre a perda da hegemonia cultural da França?
Tá. Eu acho que é isso mesmo, né? Essa relação entre intelectuais e as diferentes formas de revolução pode ser. Então, na Itália ou nos países que não viveram uma revolução do tipo jacobina, né? Os intelectuais, eles são conservadores, pode-se dizer assim. Na França, eles têm um componente, talvez, que que avance, né? Porque assim, também tem uma característica aí, se for falar em termos de Itália e França, né? Que é uma coisa que chama muita atenção do Gramsci, que é o seguinte, que os intelectuais na Itália, eles são muito descolados, né? Da vontade nacional popular, é nesses termos que o Gramsci fala, né? Enquanto na França, eles são muito ligados a essa vontade, né? Por que são ligados? Porque o Gramsci acha que são, não. Porque a produção intelectual, ela circula, ela é lida. A literatura francesa, o Gramsci vai falar de vários autores franceses, ela não é a alta literatura, ela é a literatura de folhetim, ela circula nos jornais, as pessoas leem, né, esses romances, por exemplo. Então assim, essa produção intelectual, ela consegue dialogar, consegue apreender, vamos dizer assim, né? O nacional popular que existe na França, consegue dialogar com ele. E esse conseguir dialogar também implica em saber trazer alguns temas, né, que ajudam a formar um senso comum em um determinado sentido, né? Por exemplo, sei lá, a questão do laicismo, a crítica ao catolicismo. Então, assim, esses temas começam a ser presentes na literatura, né? E, quer dizer, ajudam a formar um certo senso comum, um certo jeito de se pensar na França, né? Então, mas porque consegue falar com as pessoas, enquanto na Itália os intelectuais não conseguem falar com as pessoas, né? E assim, parece um juízo de valor, talvez, né? Mas se você pega, faz um estudo da produção de literatura na França e na Itália, você vê os livros que estão disponíveis nos catálogos das bibliotecas italianas. A maior parte dos romances eles são franceses, são mesmo, não é? Então esse é um elemento mesmo, né? E aí isso tem a ver com a pergunta da Miriam, né? Se Gramsci vai falar do fim da hegemonia cultural francesa. Sim, né? E aí, inclusive, eu acho que o contraponto aí vai ser o americanismo e o fordismo, né? Porque na mesma... É muito interessante isso, porque praticamente na mesma proporção, poderia-se dizer, que ele olha a literatura francesa, ele olha a literatura norte-americana, né? Então, para os livros assim da vanguarda, do romance estadunidense, do começo do século XX, ele está atento a essa produção. Ele considera que tem coisas, que tem contribuição, que é interessante essa literatura e que é muito conectada com o modo de vida nos Estados Unidos. E aí ele se pergunta, né? Mas poderia os Estados Unidos exercer, ou o americanismo, né, que ele vai colocar, exercer essa influência, né, se ir para além do próprio Estados Unidos? Ele coloca essa questão, mas eu tenho a impressão que ele não responde, assim, eu não sei, talvez alguém tenha uma análise diferente, mas ele fala assim que isso está em risco, e esse risco eu acho que fica bastante acentuado, risco, né? Não, parece que a gente está fazendo um julgamento também, mas que existe essa crise, vamos dizer assim, de hegemonia cultural, né? Da França, da produção francesa, e que se há esse risco que ele identifica, existe a possibilidade, talvez, de ser ameaçado pelos Estados Unidos, mas ele não bate o martelo em relação a isso. Mas se ele tivesse seguido, né, depois a gente verifica que, na verdade, quem exerce hegemonia cultural hoje no mundo é os Estados Unidos, né? Mas então, eu acho que ele identificou esses elementos, sim. Pronto?
Então, foi excelente a apresentação. Eu gostaria de agradecer você, foi muito boa. Eu também gostaria de lembrá-los que a próxima reunião vai ser daqui a 15 dias, sobre o pensamento político e pedagógico de Gramsci, Deise Rosário, que vai fazer a apresentação às 15 horas também. Eu agradeço muito a Sabrina Areco, foi excelente. Agradeço, adorei. Obrigada pelo convite. Tchau, gente. Obrigada. Nada de Foi excelente. Tchau. Tchau.